Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do professor Emerson Leandro e nesse vídeo trataremos de trabalhar com vocês conjuntos numéricos, né? Conjuntos numéricos, como o próprio nome diz, o conjunto vai ser um aglomerado de elementos e numéricos porque é a representação por meio de números, tá? Nos conjuntos numéricos nós temos grupos, tá? Grupos de conjuntos. Começaremos aqui pelo primeiro conjunto, chamado aí, esse Nzinho, chamado de conjunto dos números naturais. Esse conjunto dos números naturais, ele é representado pelo zero e pelos números positivos, né? Então, se você observar aqui, o zero pertence ao conjunto dos números naturais, o 1 também pertence, o 3 pertence. Esse número menos 4, ele não pertence ao conjunto dos números naturais, né? 1/3 também não pertence ao conjunto dos números naturais e 0,5 também não pertence ao conjunto dos números naturais. Quem pertence são quem? 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 30, ou seja, o zero e todos os números positivos que não são quebrados, que não são fracionários, que não contêm vírgula, tá certo? Então esse é o nosso primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais, e é representado pela letrinha N, né? Por esse símbolo aí, tá bom? Então, esse é o menor conjunto que nós temos, né? Dentro da classificação. Agora, nós vamos partir para o segundo conjunto, que ele é um conjunto um pouquinho maior do que o conjunto dos números naturais. Aqui nós temos o conjunto dos números inteiros, tá? Representado pela letrinha Z. E o conjunto dos números inteiros, ele é representado pelo zero, por todos os números positivos e negativos, desde que esses números não sejam o quê? Quebrados, que não contenham vírgula, que não seja fracionário, né? Quando eu digo número quebrado, é aquele número que não é o inteiro, tá? Então, um meio não faz parte dos números inteiros, porque aqui é um número fracionário, né? O 0,333, essa dízima, né, periódica, também não faz parte do conjunto dos números inteiros. Quem está dentro desse conjunto é o 0, o 5, o menos 3 e o menos 7, tá certo? Então, esse é um conjunto maior. Então, se você observar, o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Quando a gente diz dentro, matematicamente, a gente informa assim, que o conjunto dos números naturais é subconjunto do conjunto dos números inteiros, que por sua vez é representado pela letra Z. Joia? Então, vimos aí dois conjuntos, né? O conjunto dos números naturais e inteiros. E aí nós vamos partir para outro conjunto, que ele é um pouco maior, que é o conjunto dos números racionais, né? Esse conjunto dos números racionais é representado pela letra Q, tá? Então, os números racionais, o conjunto dos números racionais, ele é um grupo um pouco maior, né? Um conjunto um pouco maior, e nele está o conjunto, dentro dele está o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o 0, o 1, o 2, o 3, o 10, o 15, o menos 5, menos 25, todos esses números, esses elementos estão dentro do conjunto dos números racionais. E além desses números, o conjunto dos números racionais, ele tem os números fracionários, né? Os números decimais, certo? E está dentro dele. Então, esses dois aqui, né? O 1 meio, certo? E 0,7. Esses aqui, eles pertencem ao conjunto dos números racionais, tá certo? O 0,7 também pertence aqui a esse conjunto dos números racionais. A raiz de 2, raiz quadrada de 2, não pertence ao conjunto dos números racionais. Sim, esse cara aqui, já ia esquecendo,
que é uma dízima periódica, né? É uma dízima, ou seja, 0,777 continua infinitamente, né? Mas aí, como ela é periódica, ela também pertence ao conjunto dos números racionais, tá certo? Agora, esse I aqui é outro conjunto, que na verdade esse conjunto I é o conjunto dos números irracionais, e esse conjunto, vamos dizer que ele está ao lado do conjunto dos racionais, né? Ou seja, esse conjunto dos números racionais, ele abraça outros elementos que não fazem parte do conjunto dos números racionais. Então, racionais é o Q, os irracionais o I. Um exemplo, o P aqui, que é uma letrinha grega, né? Mas matematicamente é muito trabalhado, ele possui uma dízima, né, não periódica, né? 3,14, papapá. Ou seja, esse númerozinho ele vai alternando, 1, 4, 3, 7, 5, 9, tal, vai infinitamente. Então ele não tem uma dízima periódica, ou seja, não se repete os números, né? Isso acontece também com a raiz de 3, tá? Isso acontece com π, então eles pertencem ao conjunto dos números irracionais. E esse aqui, a raizinha de 2, né, não pertence aos racionais. Vai pertencer quem? Vai pertencer ao conjunto dos números irracionais, porque ela também é 1,41 e continua aí a sua numeração, tá certo? Aí de forma infinita, tá? Então, nós já vimos nesse caso aqui 4 conjuntos, né? Conjunto dos números naturais, que é representado por N, o conjunto dos números inteiros, que é representado por Z, o conjunto dos números racionais, que é representado por Q, e o conjunto dos números irracionais, que é representado por I. E para finalizar, nós temos aqui o conjunto denominado por R, né? Que é o conjunto dos números reais. Gente, esse conjunto dos números reais, ele é um conjunto bem maior, certo? E esse conjunto que ele é bem maior, está dentro dele o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais. Todos esses conjuntos estão dentro do conjunto dos números reais. Matematicamente, a gente diz que o conjunto dos números naturais está contido nos reais, os inteiros está contido nos reais, o conjunto racional está contido nos reais e os irracionais também está contido nos reais. Então observe que o zero, raiz quadrada de 2, o número 1, 0,25, 2, π, 1 meio, que é fração, 7, raiz quadrada de 3, menos 5, 0,77, de forma periódica, infinita. Todos esses elementos estão contidos no conjunto dos números reais, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, o objetivo é esse, né? Mostrar para vocês todos esses conjuntos, tá certo? Todos esses conjuntos que nós temos aqui o Z, que é o conjunto dos números inteiros, aí nós temos aqui o N, né? Que é o conjunto dos números naturais. Temos também aqui o Qzinho, né? O I, que é o conjunto dos números racionais, irracionais, naturais, inteiros e os reais. Todos eles aqui, para você ter ideia, vamos fazer aqui, ó, naturais está aqui, né? Então, os inteiros está o quê? Em cima dele aqui. Os naturais estão dentro dele. Os irracionais, uma parte, né? Tá aqui, entre um e outro, tá certo? E os reais, ele cobre todo mundo, tá bom? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.